Fala pessoal, tudo bem? Bom, chegamos aqui finalmente, né, na última aula do grupo dos invertebrados, né? Então vamos finalizar com esse grupo dos equinodermos. Na próxima semana a gente vai estudar os protocordados, que é o primeiro grupo aí dos cordados, né? Que são os cordados mais simples, mais primitivos. Tranquilidade? Vamos embora, né? Vamos embora. Então, gente, vamos começar, né, com aquela sequenciazinha de sempre que a gente faz. Começando aí pela característica dos equinodermos. Pelas, né? Características dos equinodermos. Bom, vamos lá. Os equinodermos, eles são animais bentônicos. Ou seja, são animais que vivem no fundo dos oceanos. Vivem no substrato. A simetria desses animais é bem característica, tá? Que é uma simetria pentarradial. Ou seja, você consegue passar 5 planos de secção. Ó, vou passar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Simetria pentarradial. As larvas desses animais, né, por outro lado, elas vão apresentar uma simetria bilateral. E aí, conforme essa larva vai sofrendo as modificações e chega até o corpo adulto, essa larva ela apresenta bilateridade. Tá? Quando ela chega no grupo, na forma adulta, né, aí ela começa a se modificar e formar a simetria pentarradial. Então, esses animais, eles são animais celomados, né? Que não é nenhuma novidade para a gente, porque celoma a gente viu que apareceu lá no grupo 2 dos moluscos. Só que esse tipo de celoma que a gente encontra aqui nos equinodermos, ele é do tipo enterocelomado, né? Lembra da diferença? O enterocelomado é quando a mesoderma surge a partir da invaginação da endoderma durante o desenvolvimento embrionário. Beleza? Esses animais, eles são classificados como deuterostômios, ou seja, formam primeiro o ânus para depois formar a boca. Apresentam um endoesqueleto, né? Ou seja, um esqueleto interno. E apresentam um sistema hidrovascular, ou sistema ambulacral. Tá? Esse sistema hidrovascular, ele é muito característico dos equinodermos. Certo? Eu até arrisco dizer a vocês que, na maioria, né, eu não estou lembrado agora exatamente as estatísticas, mas na maioria das questões que surgem, né, de equinodermos, essas questões elas sempre falam aí desse sistema hidrovascular, né? Que aí, mais para frente dessa aula a gente vai entender melhor como é que funciona esse sistema hidrovascular. Tá? Então, se cair questão de equinodermo, já procura lá nas alternativas se tem hidrovascular. Tá? Porque realmente não tem muita coisa o que se falar desse grupo, né, de diferente em relação aos outros. Tá certo? Então, vamos embora. Agora que a gente viu as principais características, né, desse grupo, vamos conhecer quais são os representantes dele, né? As principais classes desse grupo. Primeira classe, classe asteroidea, né, ou asteroide. Essa classe é formada pelos indivíduos, né, representados aqui, ó, pela estrela do mar. Bem fácil, bem simples. Característica da classe asteroide. Corpo achatado em formato de estrela. Acabou-se. É isso. Tá? O mais comum são aquelas estrelas de 5 braços, mas existem algumas espécies de estrelas que podem chegar em até 42 braços. Tá? Mas o mais comum realmente é uma estrela de 5 braços. O próximo grupo é o grupo do equinoide. Esse grupo dos equinoides são representados aí pelo ouriço do mar e pela bolacha de praia, ou bolacha do mar, né? Aí vai depender do que é nome popular, então pode variar de região para região. Então, ouriço do mar e bolacha de praia. Característica desse grupo: apresenta corpo circular. Quando a gente fala de ouriço, o corpo do ouriço é um corpo circular, abaulado, ou seja, redondinho, né? Aqui, ó, como se fosse uma esfera. Já o corpo das bolachas, ela é um corpo achatado. Corpo circular, achatado. É uma bola amassada, não é? Esses indivíduos, eles não apresentam braços, mas eles vão apresentar uma estrutura que é extremamente característica também dessa classe daqui, que é a lanterna de Aristóteles. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês o que é essa lanterna de Aristóteles e para que ela serve, tá? Mas por enquanto,
você encontra a lanterna de Aristóteles em ouriços. Lembra que eu falei, né, nos slides anteriores, que quando cai a questão de equinodermo, fala de sistema ambulacral, ou sistema hidrovascular. Quando não fala disso, aparece aí lanterna de Aristóteles, que realmente é algo bem diferente, né? Parecem dentículos, né, que vão auxiliar aí na digestão desses ouriços. Holoturide, tá? Esse grupo Holothuria, né, ou Loturídeos, né, enfim, ele é representado pelo grupo do pepino do mar, né? Eu costumo chamar de bostinha do mar. Que olha para isso. Parece um cocô, né? Pelo amor. Mas aí, esse pepino do mar, ele vai apresentar um corpo alongado. E além dele apresentar esse corpo alongado, ele não tem braços e tem um corpo macio. Que inclusive é bem diferente, né? Quando a gente compara com outros grupos dos equinodermos. Os equinodermos vão apresentar aquela carapaça calcária, né? Aqui não, aqui ele tem um corpo macio, basicamente aí formado por colágeno. Tranquilo? Classe crinoide. Nessa classe crinoide aqui, ela é representada pelo lírio do mar, ou lírios, né, do mar. Muita gente, quando olha isso daqui, não imagina que é um animal. Acha que é uma alga, né, alguma planta marinha, sei lá. Mas isso daqui é um equinodermo. Tá? Então, tem muita gente que olha assim, isso não é um animal, não, isso não é um equinodermo, não. Isso aí é uma planta. Né? Porque realmente, olha, realmente parece uma planta, né? Mas são animais. Corpo em forma de taça, braços ramificados e flexíveis, e aqui existem representantes de vida séssil, né, de vida fixa, e também existem representantes de vida livre. E por fim, temos aí a classe Ophiuroide, né, Ophiurida, enfim, aí vai depender da forma como a pessoa fala. Essa classe Ophiuroide, ela é representada pela serpente do mar, ou ofiuro, né? Eu já vi algumas regiões do Brasil chamarem apenas de ofiuro, tá? Esses animais, eles apresentam um corpo achatado, braços finos e flexíveis, tá? Pode ver que ele lembra um pouquinho aí a estrela do mar. Uma diferença, né, que você pode ter em relação à estrela do mar é que os braços, eles são separados. Na estrela do mar, os braços, eles estão ligados na base, né? Aqui não. Braços separados, ligados a um disco central. E outra característica também desse grupo da classe Ophiuroide, né, é que eles não apresentam o ânus. Beleza? Então, assim, conhecemos aí os principais representantes dos equinodermos. Questão de classificação de equinodermos, sinceramente, raramente mesmo cai. Tá? O que cai é aquela questão das características principais e alguns pontos que eu vou destacar com vocês a partir de agora. Tá? De anatomia e fisiologia. Então, primeiro vamos conhecer aí a respeito do revestimento corporal desses animais. Primeira coisa, a epiderme que reveste esse animal é uma epiderme fina. Então é bem fininha, ela recobre inclusive os espinhos calcários. Tá? Então se você observar aqui nessa imagem, tá vendo que é essa camadazinha mais laranjada, né, por fora, é a epiderme, ela está revestindo tudo. Falando em espinho, os espinhos nos equinodermos têm a função de defesa e locomoção, principalmente aqui nos ouriços, né, que a gente tem aqueles espinhos mais divisíveis. Dependendo do grupo, você vai ter um espinho mais simples, um espinho maior, né, como no caso dos ouriços, ou espinho em uma determinada área daquele corpo do animal. Tá? Falando mais aqui a respeito do ouriço, né, porque é mais fácil de visualizar isso no ouriço. Próxima vez que você for na praia e quiser estudar equinodermos, né, você pega o ouriço do mar e vai analisando lá as estruturas. Cuidado só para não pegar um venenoso aí e você morrer. Tá? Então veja, facilmente você vai observar esses espinhos, né, e no ouriço você vê que aqueles espinhos ficam, né, se mexendo o tempo todo. Porque aqueles espinhos eles estão associados a músculos que estão ligados internamente nesse equinodermo. Então ele fica se mexendo exatamente para facilitar a locomoção daquele animal no substrato. Além de, claro, defesa, né? Se algum bicho for dar uma bocanhada nele, o espinho vai protegê-lo. Poucas espécies e raras espécies de ouriço têm uma toxina nos seus espinhos. Né? Então, aqui no Nordeste, não. Não lembro se tem casos de ouriços venenosos, né? Mas eu sei que lá para a Austrália, sempre para a Austrália, né? Tem alguns ouriços que se você pisar nele,
Quando você pisa no ouriço aqui, você só machuca o pé. Quando você pisa no ouriço, esse ouriço venenoso, a toxina entra na sua pele e é questão de minutos até você ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Então o espinho serve também para defesa. Pedicelárias, tá? As pedicelárias são pequenas estruturas que ficam lá espremidas entre os espinhos, tá? Que eles têm como se fosse uma pinça, e aí essa pinça vai remover detritos, né? Detritos do corpo desse animal e também pequenos animais. Então, basicamente, o papel da pedicelária é limpar a superfície do corpo desse animal. Né? Tem lá um bicho agarrado, a pedicelária vai lá, raspa e tira aquele bicho agarrado do ouriço. Tá? Esses animais eles apresentam pés ambulacrais, tá? Onde esses pés ambulacrais servem para movimentação e alimentação. Tá? Então, só para você ver aqui, ó, no ouriço do mar. Tá? Porque, como eu falei, é mais fácil da gente visualizar isso. Por isso que eu estou pegando ele como exemplo. No ouriço do mar você verifica a presença de espinhos. Cuidado para você não confundir espinho com pé ambulacral, tá? Espinho tem esse formato aqui de espinho mesmo. É fácil demais você encontrar um negócio desse. Já os pés ambulacrais, ele já tem um formato diferente. Tá? Ele já é um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais mole, um pouco mais maleável quando comparado com os espinhos, tá? E em relação às pedicelárias, aqui a gente não consegue ver nessa imagem pedicelária, mas é como se ela tivesse aqui assim, ó, entre os espinhos e fosse uma estrutura parecida com isso, beleza? Esses pés ambulacrais, né, que vão auxiliar na movimentação e alimentação, elas são estruturas tubulares e finas. E na base, né, dessa partezinha aqui que eu não vou riscar, ó, na base desses pés ambulacrais, existem ventosas aderentes, que vai facilitar exatamente a aderência desse animal no substrato. Uma vez eu fui pegar um ouriço do mar, né? Fiquei com muito peso na consciência, porque eu só queria pegar o ouriço e levantar ele para poder observar. Fazer o que eu estou pedindo para vocês fazerem. Só que o bicho estava tão aderido, né, por conta desses pés ambulacrais, que quando eu puxei, eu acabei partindo o bicho no meio sem querer. Né? Eu fiquei morrendo de pena lá do bicho, né? Devolvi assim como se nada. Né? Mas quando a gente for pegar o ouriço do mar, tem que ter esse cuidado. Tá? Se ele estiver muito preso, não force muito não, porque senão vai acabar matando o bichinho. Aí já basta um bichinho que eu matei. Como eu falei, né, anteriormente, uma característica dos equinodermos é esse endoesqueleto, né, que é um esqueleto interno. Esse esqueleto interno ele é basicamente formado por ossículos ligados entre si, né, ligados exatamente por colágeno. By the way, colágeno é uma das proteínas mais abundantes aí no reino animal. Né? Então, esses ossículos eles são formados de proteína mais carbonato de cálcio. Lembra que eu falei de carbonato de cálcio? Né? Falei de carbonato de cálcio em molusco, falei de carbonato de cálcio em alguns quinidários, né? Como lá nos corais. Então perceba que carbonato de cálcio está bem presente em animais de vida marinha. Né? E aí quando você pega um endoesqueleto, né? Às vezes quando a gente está na praia, também encontra um endoesqueleto de ouriço. É muito comum. Tá? Toda vez que eu vou em Tamandaré, aparece lá, eu consigo, né, coletar o endoesqueleto de um equinodermo, de um ouriço, principalmente. E aí, quando você vai observar o endoesqueleto, né, como você está vendo aqui nessa imagem, você percebe que existem algumas divisões, né, que a gente chama de zonas. Aí são essas, ó, zona ambulacral, zona interambulacrais e a placa madrepórica. Vamos visualizar aqui o que é isso, ó. Zona ambulacral é essa estruturazinha daqui, ó. Essa região bem fina, tá vendo? A parte mais fina do endoesqueleto é a região ambulacral. Por quê? Porque nessa região ambulacral, né, nessa zona ambulacral, existem poros, ou seja, furinhos, nesse endoesqueleto, que vai ter a saída dos pés ambulacrais. Tá? E na zona interambulacral, né, como o nome já está sugerindo, é uma região entre a zona interambulacral. Tá? E aqui nessa zona interambulacral, você tem principalmente aí a presença de espinhos. Tá? Então aqui, ó, vou circular nessa imagem. Aqui em vermelho você tem essas bolinhas, que é por onde saem os espinhos. E em verde você tem os pontinhos aí, que é por onde vai sair os pés ambulacrais. Tá? Então essa é a diferença entre a zona ambulacral e as zonas interambulacrais. Aqui em cima, vou colocar em laranja, né? Aqui em cima, tá vendo? A gente chama
isso tudo aqui de placa madrepórica. E essa placa madrepórica, perceba que ela tem alguns furinhos aqui, né? Esses furinhos, né, são aqui chamados de poro genital, mas não é somente um poro genital. Tem um poro, que é o genital, mas os outros poros são poros de entrada de água. Lembra que eu falei do sistema hidrovascular? Pronto. O sistema hidrovascular é um sistema de água. É uma rede de tubos que tem dentro do corpo do equinodermo, da qual passa a água do mar. Só que para a água do mar entrar no sistema hidrovascular, ele tem que entrar por uma abertura. E a abertura é exatamente da placa madrepórica. Tá? Dos poros da placa madrepórica. Não é isso aqui no meio, tá? Ó, não é isso aqui no meio. Isso aqui no meio é a abertura do ânus. Tá? É através desses poros que estão aqui ao redor que vai entrar a água do mar para fazer parte aí do sistema hidrovascular. Falando nele, olha ele aqui. O sistema hidrovascular ele é exclusivo, deixa eu botar o vermelho aqui, ele é exclusivo dos equinodermos. Nunca esqueça disso. Tá? Ele é formado por um conjunto de tubos e ampolas, né? Então, quando você vai ver aqui, ó, veja, tem esse tubozinho aqui mais circular, tem esse tubo reto daqui que se espalha pelo corpo do animal e tem as ampolas. Tá? E associado a essas ampolas, né, só que aí para fora do corpo, temos os pés ambulacrais. Tá? Função do sistema hidrovascular, preste atenção. Função do sistema hidrovascular, locomoção, porque o sistema hidrovascular controla os pés ambulacrais, controla também um pouco a dinâmica dos espinhos, né? Mas principalmente ele vai controlar aqui a dinâmica dos pés ambulacrais. Respiração, então as trocas gasosas são feitas diretamente entre o fluido celômico e essa água que passa por dentro do sistema hidrovascular. Captura de alimento, tá? Ou seja, esse sistema hidrovascular vai mexer o corpo daquele animal para facilitar nessa captura de alimento, tá? E também percepção de ambiente, porque associada ao sistema hidrovascular existem receptores, né? Receptores bem simples, por sinal, que conseguem ser estimulados por alguns estímulos químicos e mecânicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento, né, desse sistema hidrovascular. Primeiro, vou associar a sequência que a água passa, né, por onde a água passa, e vou mostrar isso aqui na imagem. Primeiro, ó, a água entra pelos poros da placa madrepórica. Olha aqui a placa madrepórica e os poros aqui, tá vendo? Então, ó, primeiro, a água entra pelos poros da placa madrepórica. Depois vai para onde? Depois, ela vai para o canal madrepórico, também chamado de canal pétreo. Onde é que fica esse canal pétreo? Acompanha aqui no desenho, ó. Canal pétreo, tudo isso daqui, ó. Placa madrepórica, canal pétreo. Esse canal pétreo vai guiar a água até o canal circular, tá vendo? Que fica em volta aí do tubo digestório do animal, tá? Junto a esse canal circular, existem as vesículas de Poli. Eu vou até mudar de cor aqui, eu vou botar um roxo. Ó, as vesículas de Poli, elas estão aqui, ó. Pronto. Vesícula de Poli. Que apenas vão auxiliar aí nessa questão do controle de pressão, né, da distribuição ao longo do corpo do animal. Geralmente, cada vesícula de Poli está associada a um canal radial, né? Por isso que vai ajudar nessa distribuição ao longo do corpo. Falando em canal radial, vou colocar aqui em verde o que é um canal radial. Ó. Nessa imagem a gente só consegue ver um canal radial, mas imagine que esse canal radial parte, né, para as 5 partes do corpo daquele animal. Então, ó, tá aqui o canal radial, que eu estou destacando em verde, certo? E esse canal radial, ele é associado a pés ambulacrais e as ampolas, ó. Vou botar aqui em roxo as ampolas. Ó, as ampolas ficam aqui, mais ou menos, ó. E em vermelho, o pé ambulacral. Certo? Então, a água passa por toda essa sequência. Tá? Placa madrepórica, canal pétreo, canal circular, canal radial, aí vai para os pés ambulacrais e ampolas. E aí o animal consegue se locomover. Tá? Então, o controle da pressão, né, dessa água internamente, o controle da pressão é realizado pela musculatura dos canais.
Tá? Porque um canal não é um canal fixo, né? Rígido. É um canal muscular. Tá? Assim como o nosso vaso sanguíneo. Nosso vaso sanguíneo é um canal muscular. Nosso tubo digestório é um canal muscular. Tá? Então, a contração desse músculo vai ajudando aí na pressão interna da água. Beleza? Bom, a respeito do sistema digestório desse animal. Bem simples. Sistema digestório completo. Boca com ânus, né, já que são animais deuterostômicos. A boca fica na face virada para o substrato. Tá? Se você pega uma estrela do mar, né, pegou a estrela do mar, a boca dela está virada para baixo, que a gente chama de face oral. Tá? E o ânus está sempre virado para cima, face aboral. Mesma coisa com o ouriço. Né? Se você pegar um ouriço e virar ele, a parte oral está associada àquele substrato. Tá? Falando em ouriço, né, como a gente chegou nessa parte de sistema digestório, dentro do ouriço, né, então se você pegar um ouriço e virar ele, você vai conseguir ver essa pontinha daqui. Ó. Então imagina que o ouriço está aqui assim. Ó. Tá? Então quando você vira o ouriço, você vê a pontinha desse dente. Tá? Então essa estrutura aqui todinha, ó, tá vendo? Esses 5 dentes que estão aqui, tá? Dentes calcários, fortes, extremamente afiados, serve para o ouriço do mar triturar o seu alimento. Tá? Então isso daí era a lanterna de Aristóteles. 5 dentes, calcários, extremamente fortes, extremamente afiados, formados por ossículos e músculos. Isso é a lanterna de Aristóteles. Tá? Por que a lanterna de Aristóteles eu sempre quis saber. Pesquisei em todos os livros da faculdade, não tem, só fala da lanterna de Aristóteles. Os artigos só falam da lanterna de Aristóteles. Eu gostaria muito de saber, eu queria perguntar ao professor de filosofia, né? O que é a lanterna de Aristóteles? Vai que, né? Foi uma lanterna que ele criou, sei lá, alguma coisa que ele criou que parece isso daí, né? Meu chute é esse. É uma curiosidade que vem assim desde a época de faculdade. Beleza, gente? Bom, em relação à excreção e à respiração. Aí vai variar, né? Depende de cada classe. Uma coisa que é comum a todas as classes, a todos os tipos de equinodermos. A respiração e a excreção pode ser feita através do sistema hidrovascular. A água do mar, quando entra, está levando oxigênio. E a água do mar, quando sai, está levando excretas do corpo daquele animal. Beleza, gente? Então, é bem simples. Agora, dependendo da classe, existem alguns grupos que vão ter complementos de respiração em relação ao sistema hidrovascular. Tipo aqui, ó, no ouriço do mar, você encontra a presença de brânquias. Então, respiração é feita por brânquias e o sistema hidrovascular. Aí na estrela do mar, você encontra as papilas respiratórias, tá? Que também vão auxiliar nesse processo de troca gasosa com o mar. Nos holotúrias, né, os holoturídeos, a bostinha do mar, você encontra a árvore respiratória, que é como se fosse um sistema de ramos que fica interno àquele animal, né? Ou, dependendo da espécie, na parte externa, próxima à boca, que vai auxiliar aí no processo de troca gasosa. E excreção também, né? No caso dos holotúrios, a árvore respiratória também ajuda na excreção de restos de metabolismo. Tá? Mas, a priori, o sistema hidrovascular é o que faz os dois papéis. Em relação ao sistema nervoso, esse grupo ele é basicamente formado por um anel nervoso, está vendo aqui em verde? Ele é formado basicamente por um anel nervoso e nervos radiais. Ó. Então, desse anel nervoso, partem nervos radiais para as 5 partes do corpo desse animal. Em relação aos órgãos sensitivos, são órgãos poucos desenvolvidos, tá? Com receptores químicos e táteis apenas. Tá? E mesmo assim, esses receptores químicos e táteis são bem simples. Não consegue detectar nada muito complexo. Tá? E esses receptores, né, esses órgãos sensoriais, estão geralmente associados à boca e aos pés ambulacrais desse animal. Por fim, temos aí a reprodução. Também nada muito especial, né? Só em relação à larva que eu preciso ter um detalhezinho a mais, mas vamos lá. Reprodução são organismos dioicos, né? Ou seja, tem machos e fêmeas. Fecundação externa, então os dois liberam seus gametas na água e ocorre essa fecundação. Desenvolvimento indireto. O que é um desenvolvimento indireto? Lembra? É um desenvolvimento onde ocorre a formação de estágio larval. Então, a forma larval varia também de espécie para espécie, né? Então, existem grupos que só têm uma única forma larval,
como no caso aqui do ouriço, né? A larva do ouriço a gente chama de plúteo. Então é isso. Tá? O ovo eclode, forma o plúteo fica adulto, forma o ouriço adulto. Acabou-se. Já as estrelas do mar têm 2 níveis de formas larvais. A bipinária, que é a primeira, depois, ó, bipinária, braquiolária, estrela do mar adulta. Tá? Ainda a respeito, né, da reprodução desse grupo, né, falando aí especificamente agora de estrelas do mar, as estrelas do mar ela têm uma alta capacidade de regeneração. Então, por exemplo, não faça isso não, mas se você cortar um braço da estrela do mar, ele consegue regenerar aquele braço por completo. Tá? Se você cortar uma estrela do mar no meio, né, pegando aquela parte central dele, aquela estrela do mar, cada parte que foi separada, consegue gerar um novo indivíduo. Então, é um tipo especial, né, de reprodução sexuada, que é uma reprodução por regeneração. Agora sim, se você tirar um pedaço do braço, esse braço não vai dar origem a uma outra estrela, né? Porque foi só um pedacinho do braço. Agora, quando você pega aquela região central, aí sim, o processo de regeneração pode dar origem a uma nova estrela do mar. Beleza, gente? Então, ó, com isso a gente encerra a aula de equinodermos, né? E a gente encerra todo o assunto de invertebrados. A gente conseguiu ver tudo bem mastigadinho, tá? Aí, na próxima semana, lembre, próxima semana, tira dúvidas e aula de protocordados, tá? Só faz sentido a gente avançar para cordados se vocês entenderam tudo de invertebrados, tá? Eu sei que é muita coisa, né? Mas muita fé, persistência, né? Paciência, que vocês vão conseguir compreender direitinho a zoologia. Beleza, gente? Então, ó, beijo no coração. Até a próxima semana. Tchau, tchau.